Olá, hoje vamos conversar com Reinaldo Sousa Santos, autor do livro Ser Feliz no Trabalho. É também professor de Gestão de Recursos Humanos em universidades e escolas de negócios e um orador frequente em debates sobre a felicidade no trabalho. Está profundamente empenhado em mudar vidas através da melhoria das condições físicas, sociais e psicológicas das pessoas no trabalho. Eu sou a Patrícia Santos e hoje vamos falar sobre como ser feliz pode mudar vidas. Uma das frases que mais me marcou no livro Ser Feliz no Trabalho é que a felicidade não é um destino, mas sim uma viagem. Estão prontos para esta viagem? Reinaldo, olha, muito obrigada por teres aceito este convite de partilhar a tua experiência e o teu conhecimento sobre este tema tão importante que é a felicidade. E começo por pegar numa frase tua do livro Ser Feliz no Trabalho, de quando dizes que a felicidade é uma viagem, não é um destino, deve ser uma viagem. E parece ser uma frase tão simples, mas que de facto nos leva aqui a uma reflexão mais profunda. Eu começava por te desafiar e perguntar o que é que nós temos que ter nessa mala, e tens aí a mala contigo, o que é que nós temos que colocar aí dentro para dar início a esta viagem? Antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui a falar sobre o trabalho, as pessoas e a felicidade. E, de facto, a felicidade não há de ser um destino. Ou seja, não é um sítio onde nós chegamos e vamos ser muito felizes e, por isso, o nosso objetivo será chegar rápido. Isso é uma ilusão. Por vezes temos essa ilusão. Só me falta isto para ser feliz. A verdade é que o que é mais importante é o caminho que nós vamos fazendo. E esse caminho tem realmente, como esta mala nos faz lembrar, tem muitas expectativas e nós vamos sempre uma mala cheia. Esta mala nunca está vazia, está cheia de expectativas que nós lançamos para a nossa vida pessoal, para o trabalho, para a nossa esfera de relacionamento com os outros. E por isso, durante essa viagem, o que nós vamos fazendo é concretizando estas expectativas, obtendo a satisfação de o fazermos e renovando essas expectativas. Não há nenhum sítio onde nós possamos largar a mala e está feito. Isso não acontece. Sim. Não, até porque se fosse, seria uma frustração, não é? Ou seja, chegarmos e atingirmos o objetivo, depois já não haveria nada mais. Mas... É curioso, porque há vários estudos que nos dizem isso, que mesmo aquela coisa que nós achamos vai fazer toda a diferença, por vezes não faz. Por exemplo, nós valorizamos muito a questão do dinheiro. As pessoas que ganham a lotaria ficam mais felizes, é verdade, mas só por um ano. E depois desse ano já ficam com um nível de felicidade inferior àquilo que tinham antes de ganharem a lotaria. As pessoas, por exemplo, casam. O casamento tem impacto positivo na felicidade? Tem, durante 2 anos. Passado 2... Aliás, os críticos acho que dizem que é o 7º ano. É possível. O 7º ano é quando põem em causa a relação. Sim, quando põem em causa a relação. Se ao 7º ano está fantástico. Ou seja, se nós tivermos a ilusão de que só me falta qualquer coisa para ser feliz, depois vamos ficar frustrados. Porque provavelmente essa coisa, quando acontecer, e se acontecer, não vai ter esse efeito duradouro. Vamos sempre ter mais expectativas na mala, mais necessidade de continuar a viagem e de manter o entusiasmo para perseguir algo. E isso liga muito bem com uma coisa que tu falas no livro, bem, que é a felicidade tem que partir de dentro, não é? Muitas vezes tem-se a tendência de associar eu vou ser feliz quando atingir este patamar da minha carreira, eu vou ser feliz quando tiver isto, eu vou ser feliz quando... Quer dizer, a pergunta é estar feliz ou ser feliz, não é? Porque estar feliz atinjo aquela conquista, mas se eu não trabalho, ou seja, se a felicidade não vem de dentro, efetivamente depois acontecem só estes picos e depois vem aquela frustração. Portanto, como é que tu achas que se pode trabalhar estas expectativas, ou seja, como é que nós, enquanto pessoas, podemos mudar este paradigma e começar a perceber que a felicidade tem que ser trabalhada de dentro para fora? A ciência tem-nos mostrado que realmente não são os momentos felizes que fazem as pessoas felizes, são as pessoas felizes que tendem a ter mais momentos felizes. E o mesmo com sucesso, por exemplo, nos negócios. São as pessoas mais felizes que tendem a ter mais sucesso nos negócios, não é o sucesso nos negócios que faz as pessoas mais felizes. Ou seja, o sucesso vai, a felicidade, o bem-estar, vai das pessoas para os momentos, é top-down, não vem dos momentos para as pessoas. E por isso nós temos que ter essa noção de que se não cultivarmos um sentido de apreciação pelo que temos, um sentido de energia perante os nossos objetivos, provavelmente esse bem-estar não vai acontecer. Ou seja, há uma frase judaica que eu gosto muito que diz: a felicidade não é ter o que se quer, é querer o que se tem. E por vezes nós não temos essa gratidão perante o que vamos tendo. Temos uma vida agradável, mas porque temos na mala 3 ou 4 expectativas que ainda não estão concretizadas, estamos infelizes da vida. Não. Ou seja, podemos estar gratos, ter um nível de bem-estar duradouro e a partir daí
queremos mais, na vida pessoal, no trabalho, e não está sempre naquela ideia de que, ai meu Deus, porque me falta isto, porque eu não tive este rendimento, ou porque a minha relação pessoal não é o que eu desejo, então está tudo mal. E há uma frase que nós por vezes dizemos, que é uma frase muito falaciosa, que é, isto não podia ser pior. Pode sempre ser pior. Pode sempre ser pior. E por isso convém sempre nós temos uma certa gratidão perante o que temos, dizer, estas dimensões da minha vida estão boas, há muitas perspectivas da mala que estão satisfeitas, e agora tenho que perseguir as outras. Sim, sem dúvida. Que eu acho que é uma tendência natural que nós temos, que é focarmos muito mais naquilo que não temos do que naquilo que podemos fazer para obter aquilo que efetivamente queremos. Lá está aí que liga com a... Eu tenho um episódio de um amigo que comprou um carro e convidou-nos para jantar para mostrar o carro, e depois do jantar nós fomos ver o carro dele, e quando nós estávamos a abrir o carro, aquele cheiro a carro novo, e íamos começar a elogiar o carro, ele disse, sabem, não gosto do meu carro. Nós não, compraste o carro, não gostas? Não, porque o carro que eu gosto era muito mais caro, por isso eu não tinha dinheiro para comprar, mas já estou a juntar dinheiro para comprar o novo carro. E lembro-me da conversa que nós tivemos. Se no dia em que tu compras o carro, tu não estás capaz de gostar do carro, alguma coisa está mal. Ou seja, provavelmente nós pomos sempre numa posição de que nada está bem. Sim. Ou seja, e isso é uma armadilha muito grande para nós realmente estarmos sempre numa posição de perda, e a perda que nos faz, por vezes, deixarmos de gostar de nós e deixarmos de ter a energia que nos permite concretizar as perspectivas que temos aqui dentro. Temos a mão, sem dúvida. E como é que isto depois se transporta? Ou seja, se nós não somos felizes, não é? Se temos este foco sempre naquilo que nos falta, naquilo que não temos, como é que isto se transporta para o mundo do trabalho? O teu livro, o tema Sim. é o ser feliz no trabalho. Como é que casamos isto? Como é que isto interfere uma coisa com a outra, na tua opinião? O que é muito relevante, nós temos a noção, é que hoje o trabalho é uma dimensão muito importante na vida das pessoas. Ou seja, o trabalho é mais importante porquê? Porque nós temos mais expectativas nas várias esferas da nossa vida, e nomeadamente no trabalho. Ou seja, muitas das expectativas que as pessoas há 20, 30, 40 anos tinham no trabalho seria de uma relação transacional. Eu dou o meu tempo, recebo ordens, respeito a obediência, e a partir daí recebo um valor no final do mês. As pessoas hoje querem mais do que isso. Querem um trabalho interessante, querem conhecer pessoas interessantes, querem ter conversas interessantes, querem obter experiências que permitam conversas interessantes com os amigos ao sábado, querem fazer uns posts nas redes sociais para dizer que têm uma vida interessante, querem muito mais do que simplesmente uma transação de receber dinheiro no final do mês. E por isso, o trabalho lança hoje muitos desafios. As pessoas querem um trabalho muito mais interessante, e a verdade é que isso também tem uma consequência. É consequência de quê? Do facto de as pessoas hoje têm hoje muitas mais qualificações. E temos mais tempo, que é uma coisa que nós por vezes não temos noção. No início do século XX, a esperança de vida era cerca de 40 anos. Hoje, 100 anos depois, é 80. Nós temos uma segunda vida. E por isso, quando a vida acabava por volta dos 40 ou 50, a felicidade era uma coisa para a religião. As pessoas morriam e eram felizes depois. Eu já estive na Índia... Já era lá no céu. Sim, eu já estive na Índia e eles têm uma frase extraordinária que dizem: o inferno existe, é isto. É aguentar isto para vamos ser muito felizes no paraíso. E as pessoas hoje sentem que têm tempo para ser felizes. Por isso é que mudam de emprego aos 20, aos 30, aos 40, aos 50. Por isso é que se divorciam aos 30, aos 40, aos 50, aos 60. Sentem que ainda têm tempo para concretizar expectativas. E depois, tendo mais qualificação, têm mais estímulos, querem mais coisas. E por isso até no trabalho, as pessoas com baixa qualificação sujeitavam-se a um trabalho muitas vezes com estilo de liderança autoritário, um trabalho mais rotineiro. Com mais qualificações, querem uma abordagem mais participativa, querem estar envolvidos, já valorizam a experiência e valorizam também o relacionamento social. Por isso, o trabalho mudou muito, porque as pessoas também levam para o trabalho muito mais expectativas. E como é que nós podemos, lá está, em termos da empresa, eu acho que hoje é um tema que se fala muito, não é? A felicidade no trabalho e aquilo que é a responsabilidade das empresas de trazerem essa felicidade. E claro que é inquestionável que o papel dos líderes das empresas é extremamente importante para criar esta dinâmica, este bem-estar, mas se pensarmos que as empresas são pessoas e, portanto, todos nós fazemos parte das empresas, qual é que é a nossa responsabilidade enquanto indivíduos para contribuir para, de facto, que existe esse bem-estar dentro das empresas? Há aqui dois lados, que é o lado da gestão, que realmente exige uma valorização da liderança, dos próprios empresários, mas também é uma abordagem de responsabilização individual. E é uma coisa que a ciência nos tem ensinado, que é importante nós termos essa noção. Nós temos um nível genético para a felicidade.
Ou seja, há umas pessoas com mais tendência para olhar para o mundo e ver as coisas positivas e outras pessoas com mais tendência para serem negativas. Há pessoas com mais tendência para dizer vamos a isso e pessoas para dizer ainda não me sinto confortável em avançar. Por isso, é importante nós também termos esta noção até no nosso autoconhecimento. E a partir daqui, perceber que as mudanças que nós conseguirmos fazer na nossa postura não podem ser através de episódios. Do mesmo modo que as empresas não vão mudar o seu contexto de bem-estar no trabalho, fazendo uma festa de Natal ou tendo um episódio de um convívio, as pessoas também não vão mudar o seu bem-estar no trabalho se de vez em quando forem empáticas com os colegas, se de vez em quando participarem numa reunião, se de vez em quando estabelecerem objetivos que as mobilizam no trabalho. O que gera efeitos é uma prática consistente. O resto serve para nós arranjarmos uma desculpa. Mas eu uma vez tentei participar numa reunião e não fui valorizado. Sim, mas continuaste a tentar? Ou seja, aquele objetivo não persegui, ok? Mas estabeleceste mais objetivos, mais alcançáveis, colocaste uma abordagem consistente. Por vezes nós trabalhamos com episódios. É muito bom para nós arranjarmos uma desculpa para dizer eu tentei, mas na verdade não vai gerar efeitos. É a mesma coisa se eu quiser emagrecer. Eu saio daqui, vou correr, chego a casa, não emagreci. Não emagreci. É tendo uma prática consistente que vai surgir o efeito. Não é amanhã, é a seguir. O mesmo acontece no trabalho. Se eu quero ter um ambiente participativo no trabalho, eu tenho que chegar às reuniões e participar. Se da primeira vez não for valorizado, eu na segunda tenho que voltar a participar. Na terceira, na quarta, de forma construtiva. Uma coisa que nós sentimos hoje é que são as próprias pessoas também que fazem as organizações. Ou seja, é curioso porque, por exemplo, nos MBAs, há muitos anos, as pessoas iam tirar um MBA porque queriam perceber mais de finanças. Sabe o que é um EBITDA, perceber o balanço. Hoje vão fazer um MBA essencialmente porque querem perceber a liderança. Porque as pessoas lançam-lhes desafios que elas não estão a conseguir lidar. E é importante nós também, enquanto colaboradores das nossas equipas, não darmos descanso às nossas FIAs. Ou seja, sermos exigentes na dupla perspectiva do que é o bem-estar e do que é o desempenho. Porque, no fundo, as organizações procuram isso. É serem mais eficientes, mas também proporcionar uma experiência de trabalho agradável às pessoas que trabalham connosco. Sim, sem dúvida. E estavas a falar, eu estava a pensar num tema que também me parece crítico, que é a questão da comunicação, não é? A participação é importante e muitas vezes as pessoas tentam e porque não foram ouvidas à primeira desistem. Eu acho que é importante termos a consciência que tem que existir esta comunicação de duas vias. Muitas vezes não fui ouvido e o estar sempre à espera de eu tenho que ser consultado, não é? É sentirmos que temos que abrir este canal, quer da gestão para os colaboradores, quer dos colaboradores para a gestão, e tem que haver estas conversas francas sobre o que é que eu acho, o que é que pode ser melhorado e, de facto, sentir esta vontade. Portanto, acho que muitas vezes há um bocadinho aquela dualidade de a gestão está num sítio, nós, eles, e acho que é isso que nós, enquanto colaboradores, porque todos somos colaboradores da empresa, temos que, de facto, fazer cair essas barreiras e haver uma comunicação muito mais... A comunicação é que faz a ligação entre as pessoas. Sem dúvida. Ou seja, e muitas vezes... as pessoas cruzam-se, mas é a comunicação que faz com que elas se sintam próximas. Não é? Isso vê-se hoje, por exemplo, com a questão do teletrabalho. Há pessoas trabalhando à distância que estão perto e pessoas que trabalham na secretária do lado e que estão longe. E que estão longe. Por isso a comunicação é que faz com que as pessoas se sintam próximas. E há uma regra básica da comunicação que rompe com uma ideia que os nossos pais nos ensinaram. Os nossos pais ensinaram-nos, trata os outros como tu gostas de ser tratado. E nós hoje sabemos que isso está errado. Trata os outros como eles gostam de ser tratados. Ou seja, há pessoas que gostam de mais informação, pessoas que precisam de mais objetivos, pessoas que precisam de mais empatia. A comunicação não é sobre mim, é sobre o outro. E por isso é importante nós termos esta preocupação em gerar um efeito positivo nos outros. Isso obriga a quê? Prestar atenção aos outros. Porque nós muitas vezes temos a ideia que o nosso caso é muito especial. Não é? Talvez não seja assim tão especial quanto isso. Não é? Eu até digo isso no livro, nós somos pessoas comuns que nos sentimos especiais. Por isso é que, por exemplo, se nós queremos antecipar uma experiência que vamos fazer na nossa vida, é uma boa ideia falar com pessoas que passaram pelo mesmo. Se queremos emigrar para a Austrália, falem com pessoas que emigraram para a Austrália. As coisas boas e más dessa experiência, provavelmente, nós vamos vivê-las se fizermos o mesmo. Ou se quisermos trabalhar numa empresa, falar com as pessoas que trabalham lá. O contexto dos outros é muito relevante
para a nossa experiência. Vejamos, se eu quiser marcar um restaurante, o que é que eu vou fazer? Vou ao TripAdvisor, ver os comentários, se os outros gostaram, eu digo, se calhar vou gostar. E é verdade. E é verdade. Agora, o facto de nós termos muitas parecenças entre nós não significa que nós possamos ser tratados como pessoas comuns. Ou seja, dizer às pessoas, tu fazes isso, mas podia ser outra qualquer pessoa a fazer. Fazer a pessoa sentir-se uma pessoa comum é um erro brutal no trabalho. E não é só uma responsabilidade da liderança, nos nossos colegas. Quantas vezes os nossos colegas contam-nos uma história, abrem o coração e passado uma semana eles voltam a falar e nós dizemos, a sério? Tinhas isso? Eles, mas eu falei contigo, não prestaste atenção? E ele sentiu que nós não lhe prestamos atenção. Acontece muitas vezes isso. Ou seja, há muita ideia no trabalho de que a responsabilidade é da liderança. Por exemplo, o líder não me dá elogios. Mas quantas pessoas dão elogios ao líder? Quem é que no final de uma reunião diz, gostei da forma como conduziste a reunião? Quem? Não fazemos isso também. É muito mais fácil, acho que culturalmente nós estamos muito mais habituados a apontar o dedo, não é? A apontar ao defeito do que propriamente a elogiar aquilo que foi bem feito. Aliás, há um texto que circulou muito, ou foi no Facebook ou no LinkedIn, professor de matemática que manda o aluno, aliás, ele próprio faz a tabuada dos 9. Certo. E uma das contas está mal feita. Não é? E os alunos começam logo, está mal, está mal. Quer dizer, eu fiz 9 contas certas, fiz uma errada e em que é que toda a gente se focou? Na única conta que estava errada. E, portanto, é um aspecto cultural que sem dúvida temos que... E a questão cultural também é relevante aqui. Por exemplo, há um estudo muito engraçado que compara como é que funcionam as reuniões na Suécia e na França. Digamos que a França é um país latino, seria mais ou menos como em Portugal. Ou seja, e quando vamos ver como é que funciona uma reunião na França, que seria em Portugal, há um problema lançado para cima da mesa e as pessoas apresentam a sua posição de forma extremada. Eu sou completamente contra. E a outra pessoa diz, não, mas eu discordo completamente. Se fizeres como ele diz, eu sinto-me ofendido. Ou seja, criamos ali um contexto em que não há nenhuma possibilidade de haver consenso. O líder, no final, vai ter que ser autoritário, ou acaba com a reunião, ou toma sozinho a sua decisão. Na Suécia não funciona assim. As pessoas são totalmente moderadas a apresentar a sua posição, e eu acho que poderia ser assim, pese embora, essa ideia também pode ser viável. Porquê? Porque querem que o líder seja, que decida por consenso. Ou seja, nós por vezes exigimos um líder participativo, mas nós não lhe facilitamos a vida. Sim. Ou seja, nós falamos muito de cursos de liderança, mas de vez em quando um curso de liderados também podia dar o seu jeito. Não, lá está. É um trabalho em equipa e, portanto, para que as coisas funcionem tem que haver esta harmonia. Uma das coisas que falaste há pouco, a propósito de pessoas comuns, que dizes e explicas muito bem no livro, todos nós gostamos de nos sentir especiais, mas, de facto, quando olhamos geneticamente, percebemos que há muito mais coisas que nos aproximam do que aquelas que nos separam. E dás um exemplo que para mim foi delicioso, que é o exemplo das pessoas. Uns gostam de fazer piqueniques, outros gostam de ir a restaurantes. E, de repente, nós achamos que isto são duas pessoas totalmente diferentes. E dás a perspectiva de que não, ou seja, são pessoas que têm em comum gostar de sociabilizar. E eu pergunto-te até que ponto é que esta nossa necessidade humana de nos querermos sentir diferentes, nos querermos sentir únicos, se não acaba por quebrar, lá está, a tal empatia que é necessária, porque todos nós lutamos, eu quero me distinguir do meu colega, eu quero ser diferente do meu colega. Portanto, até que ponto é que isto não é prejudicial naquilo que é, lá está, o tal bem-estar no trabalho e esta empatia que é tão necessária para que as coisas funcionem bem. Eu acho é que isto alerta-nos para um estilo de gestão e de ambiente de trabalho muito diferente daquilo que nós estamos habituados. Nós estamos habituados a um estilo em que fazemos uma regra e ela depois funciona de forma indiscriminada para todos. E a verdade é que, eventualmente, pode funcionar de forma indiscriminada, mas não amplifica o efeito nas várias pessoas. E por isso o que é importante é, nós não somos muito diferentes, se calhar no trabalho, do mesmo modo que gostamos de momentos de socialização na nossa vida pessoal, no trabalho também gostamos de momentos de reconhecimento. Uns, se calhar, valorizam mais uma conversa, outros valorizam mais o dinheiro, outros podem valorizar mais uma oferta, mas, no essencial, nós gostamos de ser reconhecidos pelo nosso esforço e pelas nossas conquistas. Okay? E este é um patamar mais ou menos transversal. E podemos dizer isto para várias coisas. Também gostamos de socialização no trabalho, também gostamos de desafios, também gostamos de objetivos, também gostamos de chefias mais competentes, que sabem do que é que estão a falar. Tudo isso é mais ou menos transversal. O que é importante é que, se nós queremos ter uma cultura de alto rendimento, nós temos de ser capazes de amplificar o efeito das pessoas. Ou seja, saber tocar naquilo
que naquela pessoa a faz mesmo sentir especial. Isso obriga o quê? Obriga a conhecê-la. Nós, por vezes, temos a ilusão de que para ter um ambiente participativo basta perguntar às pessoas. Não basta. Eu digo, então, o que é que tu gostavas o que é que te faz feliz no trabalho? Isto não chega para que eu, na volta do correio, receba uma resposta com conteúdo. É preciso que a pessoa reconheça que eu estou mesmo interessado. É preciso que a pessoa reconheça que nós temos um clima de confiança. É preciso que a pessoa reconheça que eu vou fazer alguma coisa de positivo sobre esta informação. Isto demora tempo. Nós, no trabalho, temos de criar ambientes de confiança, de empatia. E não se cria confiança de um dia para o outro. Não é? E, geralmente, porque nós, por vezes, temos algumas ideias culturais que impedem isto. A ideia de que, se tivermos uma relação próxima com a chefia, as chefias é uma chefia demasiado branda e o colaborador, eventualmente, é um bajulador. A ideia de que fazer amigos no trabalho, por exemplo, é uma ideia que pode pôr em causa o nosso profissionalismo. Nós crescemos com estas coisas na cabeça. E a verdade é que isto faz com que, por vezes, nós ficamos só, nós e a nossa tarefa. E penalizemos um ambiente social no trabalho, que é isso que permite que as pessoas partilhem, é isso que permite que elas se mobilizem, é isso que permite que elas façam aquele bocadinho mais que permite o alto rendimento. Sim, acho que felizmente temos evoluído, lá está, estavas a dizer isso e eu estava-me a recordar a imagem antiga de um líder, tinha que ser aquela pessoa séria que não podia brincar, porque senão, lá está, o brincar, até mesmo a própria forma de vestir, não é? Se nós recuarmos no tempo, tinha que se andar de fatinho e tinha que as sapatilhas Totalmente nem pensar. formal, Não é? totalmente Tudo formal. muito formal. Acho que temos evoluído nesse aspecto, mas sem dúvida acho que ainda temos aqui um caminho longo a percorrer. A tua experiência, e tens passado por várias empresas, o que é que sentes, como é que tem sido esta evolução aqui em Portugal? Eu sinto que o assunto está em cima da mesa. Eu sinto que as pessoas querem ser mais felizes no trabalho. Querem na vida em concreto, mas querem ser no trabalho. Por vezes nós ignoramos que a ideia de trabalhar 8 horas por dia tem mais de 150 anos. Há mais de 150 anos que se decidiu que devíamos trabalhar 8 horas, devíamos dormir 8 horas e devíamos ter 8 horas para o lazer. Nessa altura íamos trabalhar de carroça, começava-se a trabalhar com 8, 10 anos e não havia a tecnologia, o progresso que nós temos hoje. Ou seja, hoje provavelmente nós não pomos em causa trabalhar 8 horas, mas pelo menos queremos que elas valham a pena. E as pessoas querem que a experiência de trabalho valha a pena. A ideia, por exemplo, falo com os meus pais e eles dizem, o trabalho é uma experiência para se aguentar. Não é para se aguentar. Tem que valer a pena. E é importante que as pessoas e as organizações levem isto. Tem que valer a pena. E nós, para saber como é que vale a pena, temos que conhecer as pessoas. Temos que falar com elas. Temos que criar um clima de abertura, de confiança. Por exemplo, por vezes nós temos uma ideia errada de que a boa empresa é aquela onde as pessoas não vão embora. Não é boa empresa. A boa empresa é aquela onde as pessoas trabalham com energia, com entusiasmo, alinhadas com os objetivos da organização. E se num momento qualquer quiserem fazer outra coisa, boa sorte para elas. Sim. Aliás, como disseste há pouco, acho que cada vez mais lá está com o aumento da esperança média de vida e ainda aqui há tempos estive a fazer uma formação que não tem nada a ver com o tema, blockchain, portanto tem tudo a ver com isto, mas falávamos precisamente desta evolução e se pensarmos ainda mais para a frente e com a evolução da medicina, nós vamos chegar a um ponto em que, se calhar, a nossa esperança média de vida pode atingir, aliás, já há países em que já é 100 anos, podemos chegar aos 120, 130. E quando nós começamos a pensar nisto, é assustador, não é? 130 anos, meu Deus, já se põe em causa, ou seja, se eu pensar e transportar para esse futuro, já não é 2 vidas, já são não sei quantas vidas e, portanto, eu se calhar vou tirar várias formações e vou querer ter carreiras diferentes, porque ninguém vai estar, ou seja, se começamos a trabalhar aos 20 anos, até aos 130, a fazer a mesma coisa. Não, há uma necessidade de mudança. Portanto, acho que, como dizia bem, a questão da boa empresa não é as pessoas estarem sempre lá, porque acho que é normal e faz parte da vida as pessoas procurarem desafios diferentes, coisas diferentes. Mas há muito essa ideia de que o objetivo da gestão é atrair e reter as pessoas. Não é. Até porque o facto de elas chegar... Eu costumo dizer com graça, que pior do que as pessoas que demitem e saem, as pessoas que demitem e ficam. Nós temos muitas pessoas nos nossos contextos que voltam todos os dias de manhã, que estão efetivamente retidas, mas na verdade não estão motivadas. O que nós queremos é um bom desempenho, que as pessoas estejam envolvidas enquanto estão connosco. Eu já trabalhei em várias empresas, acho que no momento em que fui embora não as traí. O que é importante é que enquanto estou ali, dou tudo. Dou o máximo das minhas capacidades ao serviço daqueles objetivos. Eu acho que esse é que é o enfoque. É isso que as pessoas querem. Querem ter sítios onde, enquanto estão inteiros. São apoiadas, são motivadas, estão habilitadas,
estão qualificadas e motivadas para fazer o seu trabalho. E se assim for, provavelmente até vão ficar lá muito tempo. Mas se em algum momento quiserem fazer outra coisa da vida, boa sorte para elas. Sim, sem dúvida. Lá está. Temos que procurar novos desafios e acho que é importante haver essa abertura, não é? Porque com a dimensão que nós temos em termos de longevidade, efetivamente, eu própria também já fiz várias coisas ao longo da minha carreira. Acho que é importante quando encontramos paixão por aquilo que fazemos, acho que é para mim o mais importante, que é esta provavelmente foi a área onde eu já tive mais tempo pelos diversos desafios que ela apresenta e pela paixão que é aquilo que está na base, que é o poder ajudar as pessoas, o poder ajudar a mudar a vida das pessoas e ir sentindo sempre que estou a conseguir conquistar coisas diferentes. E é isto que nos faz manter felizes a fazer aquilo que fazemos. A questão da paixão é uma palavra que tem muito peso hoje, porque, por exemplo, quando nós falamos de talento, falamos muito de... As pessoas querem ser talento, e talento é a pessoa ter um desempenho superior aos outros naquele contexto, e nós quando vamos ver o que é que caracteriza uma pessoa com talento, é alguém que faz alguma coisa melhor que os outros, seja inato ou que trabalhou, aperfeiçoou ao longo do tempo, é alguém que coloca objetivos na sua vida, e por isso é capaz de nunca esmorecer, olha lá para fora, está a chover e diz, mas eu vou correr porque há qualquer coisa que a mobiliza, mas depois também tem uma coisa, tem paixão, gosta do que faz. Não é? Há uma história engraçada que também conto no livro, a história de um pianista que deu um concerto e no final uma pessoa foi ao camarim e disse, adorei o seu concerto, o senhor é uma pessoa talentosa, eu dava a minha vida para tocar como você toca. Depois eu dei a minha. Eu dei a minha. E por isso é um pouco isto. Por vezes, nós temos de estar nos contextos onde nos apeteça colocar a nossa energia toda. Sim. E se porventura estamos num contexto em que ou não gostamos da função, ou não temos orgulho na função, não gostamos de ser reconhecidos por isso, provavelmente vamos ter um desempenho mediano. Isso não é nem bom para nós, nem para os outros. E isso é um grande desperdício. Nós falamos muitas vezes do desperdício de qualificações das pessoas que emigraram. E o desperdício de qualificações que há nas pessoas que estão desmotivadas nas nossas organizações. Esse é o maior desperdício que nós temos enquanto sociedade. Sem dúvida. E nós, a nível individual, ou seja, enquanto colaboradores, e pensando aqui na dinâmica empresa, lá está, gestão e colaboradores, o que é que podemos fazer para, de facto, ir melhorando este cenário em Portugal e tornar as empresas mais atrativas e lá está, pormos empresas a que as pessoas se sintam mais felizes a trabalhar. Eu vejo o tema da felicidade como hoje um assunto sério também para a gestão das pessoas. As organizações levam isto a sério. Eu julgo que por vezes levam a sério, mas nem sempre encontram o caminho mais correto. Há um pouco aquela ideia de que eu costumo trabalhar desta forma, eu vou continuar a trabalhar desta forma e começo a ter aqui uns pequenos apontamentos para sinalizar às pessoas que elas para mim são importantes. Agora, mas é uma felicidade depois do trabalho. É a felicidade da mesa de ping-pong, é a felicidade do outdoor que marcámos ao sábado, é a felicidade do jantar de Natal, é a felicidade de pagar um ginásio às pessoas. A verdade é que nada disso tem mal, ótimo, devemos fazer isso e muito mais, mas é em continuidade com a experiência de trabalho. O que as pessoas querem é uma experiência de trabalho que valha a pena. Essencialmente uma experiência de trabalho onde façam uma coisa interessante, em que se sintam aproveitadas, estimuladas, bem apoiadas, mas também a experiência de trabalho que lhes proporcione recompensas. E recompensas, por um lado, materiais, naturalmente, o dinheiro é relevante, principalmente em Portugal, em que temos uma certa estagnação das remunerações nos últimos anos, a questão é realmente importante, mas também onde possam aprender, onde possam ter um bom equilíbrio trabalho-família, e onde tenham orgulho. Eu nunca me esqueço, uma vez estive a fazer entrevistas numa empresa, e perguntava a um trabalhador como é que corria o trabalho e ele dizia, sabe, isto não é uma empresa perfeita, mas eu nunca vou sair daqui. Disse, então porquê? Se ele sabe, porque nada paga o orgulho que eu tenho de ouvir o meu filho dizer aos amigos, o meu pai é que faz as pintarolas. E por isso eu acho que é interessante, nós temos que descobrir quais são as nossas pintarolas e quais são as pintarolas das pessoas que trabalham connosco. Porque se nós estivermos num sítio onde está muito afastado das pintarolas, o esforço vai nos custar. Se nós estivermos a correr só para emagrecer, vai-nos custar mais do que se nós corrermos porque gostamos de correr. E provavelmente, se for só para um objetivo com o qual nós nos identificamos, provavelmente vamos arranjar qualquer desculpa para a meio desmobilizar. Nós temos que estar num ambiente que seja um ambiente favorável. A organização conta, mas nós também temos que saber quais são as perspectivas que temos e correr atrás. E isso faz-me tocar aqui num ponto, estavas a dizer isso, que é a importância do propósito das empresas, não é? De me sentir ligado a esse propósito da empresa, porque isto traz este sentimento de orgulho. Porque
Empresas perfeitas não existem, não é? Se nós não somos perfeitos, nunca vai haver uma empresa perfeita. Agora, acho que é mesmo isso, o importante é sentirmos esta ligação, sabermos qual é o propósito da empresa e sentirmos que há aqui o propósito naquilo que eu faço e que estou a contribuir para algo maior. Esse propósito vê-se na melhoria sustentada das coisas. É nós temos que acreditar mesmo quando não vemos os resultados. Isto aplica-se às pessoas e à gestão. Se eu quero fazer uma carreira imobiliária, se é isso que eu quero, se acho que isso pode ser interessante em termos da tarefa e da recompensa, eu tenho que insistir. Tenho que, se não vai pela esquerda, vai pela direita. Tenho que rodear pessoas que me possam ajudar. Tenho que insistir. Sim. Porque se eu estiver sempre a achar que tudo se resolve em 5 minutos, eu vou andar sempre a saltar de lado para lado e não vou ter uma progressão em lado nenhum. Eu tenho que escolher um ambiente favorável, perceber onde é que o vento sopra a meu favor. Por exemplo, agora falei do vento, lembrei-me. Nós falamos muito de oportunidades. Não é? Há um debate sobre qual é a origem da palavra oportunidade. A versão mais corrente é que vem de uma expressão latina que é ad portos, que é o vento favorável que faz com que os barcos possam atracar. Por isso é preciso apanhar a oportunidade para atracar. Mas hoje diz-se também que, e provavelmente a oportunidade não vem de ad portos, vem de opos. E opos significa obra. E se esta for a origem da oportunidade, então a oportunidade não é um vento que eu tenho que aproveitar, a oportunidade é uma obra que eu tenho que fazer. Por isso, nós não podemos estar sempre à espera só do vento favorável, também temos que pôr os pés ao caminho. Temos que nos preparar e fazer com que a vida e as expectativas que nós queremos concretizar, para que elas aconteçam, eu tenho que também dar da perna. E agora fizeste-me com isso lembrar uma outra frase, que é a questão da sorte ou do sucesso, não é? Que muitas vezes as pessoas dizem, teve sorte. E é aquilo que se costuma dizer, ou seja, não é sorte. Ou melhor, a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade, porque de facto é necessária muita preparação. Muitas vezes quando vemos as outras pessoas, seja felizes, porque depois o sucesso é muito relativo, não é? Para cada pessoa o sucesso terá o seu próprio significado, mas lá está a tal projeção de que a galinha do vizinho é sempre melhor. E, portanto, quando olhamos para o lado, achamos sempre que aquela pessoa está melhor do que nós, mas não vemos tudo aquilo que foi todo o trabalho de preparação. Teve sorte, nasceu já com, enfim, há outra expressão, com o rabinho virado para a lua, e, portanto, tudo lhe aconteceu. Sem olharem, muitas vezes, a anos de estudo, anos de preparação, anos de insistência, lá está, de não desistir, apesar de muitos nãos, de continuar sempre a lutar para chegar ao objetivo. É a mesma coisa que nós ligamos a televisão e vemos uma equipa de futebol e achamos que eles trabalham 90 minutos por semana. Não trabalham 90 minutos por semana. Os 90 minutos por semana são o resultado de muito trabalho escondido, de retaguarda, de muito sacrifício, que permite aquele desempenho coletivo. O mesmo acontece com os professores. Dão 5, 10, 15 horas por semana, mas o trabalho é muito superior. Muito acontece com os empresários, muito acontece com cada um de nós. Ou seja, há uma face visível do nosso trabalho, provavelmente é ela, por vezes temos os resultados, mas há um trabalho amontante de persistência. E a questão é esta, o episódio não vai gerar efeitos. Vai provavelmente gerar mais uma desculpa que eu posso ter para não atingir os resultados. Mas se eu quero mesmo os resultados, eu tenho que ter uma abordagem consistente ao longo do tempo e bem preparada, naturalmente. Sim. Para ti, o que é que seriam os fatores importantes nas empresas? Ou seja, o que é que nós, enquanto colaboradores das empresas, o que é que temos que fazer e qual é a atitude que temos que ter na empresa, de facto, para irmos criando esta transformação? Eu acho que é importante ter um olhar positivo sobre as coisas. Por exemplo, nós, por vezes, olhamos para o nosso contexto e achamos que está tudo mal. Não. A experiência de trabalho hoje é muito melhor do que era há 20 ou 30 anos. As lideranças são hoje mais capazes, as organizações estão mais preocupadas, provavelmente temos mais recompensas materiais e não materiais do que havia. E por vezes dá a ideia que estamos na cauda da Europa. Não estamos na cauda da Europa, provavelmente não estamos na cauda do mundo e provavelmente hoje temos uma experiência de trabalho melhor do que tínhamos. Outra questão é, mas estamos totalmente satisfeitos com o que existe? Não. E eu acho que há aqui 3 dimensões muito relevantes, que é olhar para o trabalho é rotineiro, monótono, aproveita as qualificações das pessoas, podemos fazer muita coisa nesta área. E aqui o papel das FIAs é importante. Ou seja, as FIAs muitas vezes são as FIAs muito só focadas no desempenho e por vezes pouco atentas à dimensão humana. Mas não surpreende, porque onde é que as FIAs se formaram? Pela experiência. E muitas vezes bebendo de referenciais anteriores. E os referenciais anteriores tinham um perfil de liderança muito mais autoritário. E por isso, isto vai demorar algum tempo, a não ser uma coisa que eu acho que nós devíamos fazer, que era ter uma abordagem global de qualificar as lanças de lideranças. Eu acho que podia ser um exercício interessante para nós
melhorarmos o contexto organizacional. Por exemplo, eu tinha 18 anos, antes de começar a conduzir, a sociedade não me permitia pegar num carro porque dizia não estás devidamente preparado. Não é? Mas se naquela altura eu fosse nomeado líder de uma organização qualquer, podia mandar 10 ou 20 pessoas sem problema nenhum, podia dirigir sem devidamente estar qualificado. Por isso eu acho que muitas das FIAs deviam ser apoiadas para ter uma formação correta em duas vertentes, que é como liderar o trabalho e como liderar as pessoas. Não é? E isso parece-me importante. Mas depois também é importante olharmos para as recompensas. As pessoas querem ir ao trabalho também para ter uma vida melhor. E por isso é importante sermos capazes de remunerar bem no trabalho. E remunerar bem no trabalho é muitas vezes fazer com que essas remunerações vão melhorando ao longo do tempo. Porque nós o que vemos hoje é que se calhar temos pessoas igualmente insatisfeitas com a parte remuneratória, não é porque ganhem pouco, mas é porque ganham mesmo, há muito tempo. Esta dimensão é importante. Mas depois também a questão do relacionamento. As pessoas têm expectativas de relacionamento hoje. A partir do momento que temos mais qualificações, gostamos de falar com os outros, gostamos de partilhar. O trabalho tem que permitir isto. Não faz nenhum sentido, por exemplo, no trabalho, haver penalização de podermos parar para tomar um café, haver penalização por exemplo, não fazermos reuniões. Se as reuniões correm mal, devem ser melhoradas, não devem acabar. Não é? E por isso há muitas ideias que nós temos de que o trabalho é uma experiência só sobre a tarefa, mas a verdade é que para que a tarefa corra bem, é preciso haver um ambiente de partilha. Por isso as oportunidades de relacionamento são muito, muito importantes. Eu acho que devemos promover nós enquanto empresa e nós enquanto colaboradores. Ou seja, agora perdi a voz. Estarmos nós também mais predispostos, ou seja, com esta empatia e termos a noção de que no trabalho, ou seja, como dizias há bocado, as pessoas ainda há este mito de achar que no local de trabalho é só para trabalhar e não é para fazer amigos. Obviamente que não tem que fazer os melhores amigos do mundo. A questão da amizade é interessante, porque onde é que nós fazemos amigos na vida? Onde passamos tempo com outras pessoas com regularidade. Onde é que nós passamos tempo com outras pessoas na vida toda? E onde fizemos amigos? Na escola, na vizinhança, no futebol, no balé, nos escoteiros, por aí fora. Em adulto, onde é que nós passamos tempo com outras pessoas com regularidade? Provavelmente são no trabalho, para muitas pessoas. E por isso, se nós impedirmos o trabalho de ser rico do ponto de vista social, muitas vezes podemos estar a condenar pessoas à solidão. E devemos pensar um pouco sobre isso. Ou seja, num país onde muitas pessoas já vivem em ambiente urbano, em que não conhecem o vizinho do lado, em ambientes familiares que nem sempre são estruturados como nós os imaginávamos há alguns anos. Impedir as pessoas de terem uma boa relação social no trabalho, muitas vezes é condenar as pessoas à solidão. Sim. Isso agora leva-me para uma pergunta, e já estamos a ficar com pouco tempo, que é o falar da solidão despertou-me para um tema que atualmente se debate muito, que é, devido à pandemia, veio o teletrabalho e algumas pessoas ainda continuam em modo híbrido ou até em teletrabalho. E tem-se levantado bastantes questões do impacto que o trabalho remoto, ou seja, de pessoas que estão a trabalhar a partir de casa, que tem tido na saúde mental das pessoas. O que é que tu tens sentido sobre isto? Eu acho que é preciso enquadrar o teletrabalho em duas perspectivas. Uma é o teletrabalho no tempo da pandemia, que foi um teletrabalho selvagem, em que as pessoas trabalham em casa, os filhos estão a estudar, está o cão, está tudo ali naquele espaço. E esse teletrabalho aconteceu naquele contexto. Não é disso que falamos quando falamos de teletrabalho. Agora, pode haver vantagens ou não das pessoas trabalharem a partir de casa? Pode haver. E a questão é, que vantagens são estas? As vantagens são, se acrescenta alguma coisa ao desempenho, se a pessoa se sente mais concentrada em casa, às vezes dizem isso, se sente mais capaz de fazer um bom trabalho, ótimo. Se a pessoa se sente que o seu bem-estar também está melhor em casa porque consegue apoiar mais a família ou consegue articular melhor com a prática desportiva, nada conta. Agora, para algumas pessoas, as empresas por vezes parece que estão a impor o teletrabalho, as pessoas não querem. Querem poder partilhar uns com os outros. E neste contexto acho que é importante fazer esta reflexão de o teletrabalho acrescenta desempenho ou bem-estar? Boa ideia. Vejam depois se deve ser 2 dias, 3 dias, 4 dias, mas mesmo a pessoa estando em casa, não se esqueça, não pode estar longe. Temos que reunir. Muitas das pessoas gostaram do teletrabalho por uma questão muito interessante, é que passaram a ter autonomia. Enquanto no trabalho o chefe estava sempre a respirar sobre o ombro. Não é? Eu recordo de um diretor que tinha que mandava-me um e-mail e saía do gabinete dele, vinha ao meu lado e dizia, já te mandei um e-mail. E dizia, já abriste? Não. Podes abrir? Então, olha, tipo, vinhas aqui e dizias. Exatamente. Ou seja, o teletrabalho permitiu isso. E ela envia uma coisa e eu posso gerir o meu trabalho.
Agora, eu conheço uma empresa que diz, ok, o teletrabalho é moda, é onda, não vamos ficar de fora, mas vamos fazer 2 dias, mas não pode ser nem à segunda nem à sexta, porque as pessoas gostam muito. E por isso a questão é, nós muitas vezes temos práticas novas, mas com ideias antigas. Sim. Ideias antigas. Se é assim, não vale a pena. Se é assim, não vale a pena. Isso é que vai exatamente contra aquilo que tu dizias, que é ouvir as pessoas, não é? E ouvir o que é que lhes faz bem e respeitar essa decisão. Eu faço daqui a pergunta, eu tenho muitas dúvidas. O trabalho híbrido, acho que sim, que faz todo o sentido, ou seja, esta flexibilização, e lá está, nós, sempre foi este o nosso modo e modelo de trabalho, portanto, para nós a pandemia não veio, claro que sim, foi abrupto e foi aquela coisa de estarmos todos enfiados em casa num cenário do desconhecido, o que é que vem aí? Porque em termos de metodologia de trabalho já estávamos muito habituados as pessoas têm essa autonomia, podem trabalhar a partir de casa, podem vir ao escritório. O que eu sinto é, sendo nós um animal social, um animal criativo, em que de repente eu tenho uma ideia, e isto pode ser muito meu, mas é aquilo que eu sinto. Eu tenho uma ideia, eu estou em casa sozinha, a verdade é, eu vou partilhar essa ideia com quem? Eu vou pegar no telefone? Não, ou seja, eu sinto é, quando estou no escritório e estou rodeada de pessoas, de repente eu tenho assim uma ideia, e digo mesmo, olha, acabei de ter uma ideia daquelas, estão a ver idiotas, pronto, mas vou partilhar já antes que me esqueça, e a verdade é que a partir daquela ideia, outras pessoas ouvem, dão outras sugestões, acrescentam àquela ideia e no final nasce algo novo que nem era a minha ideia, nem era a ideia daquele, nem era... É um trabalho de equipa. É um trabalho de equipa. E eu acho que isto perde-se, lá está, com um trabalho 100% remoto. Eu acho que a flexibilidade é muito importante para podermos gerir a nossa vida, assim de repente. Acontece-me, tenho 2 filhas, volta e meia ficam doentes, portanto, fico a trabalhar a partir de casa porque tenho que dar esse apoio. Eu acho que esta flexibilidade, sim, é muito importante. O trabalho totalmente remoto é uma coisa que me custa acreditar que seja o futuro. O teletrabalho não é uma coisa nova. Surgiu agora com a pandemia, com uma amplitude muito maior, mas, por exemplo, ele surge nos anos 70, 80, nos países nórdicos, e acaba por ser abandonado, ou seja, por não concretizar a expectativa de alargamento que se esperava, porque as pessoas não quiseram. As pessoas começaram a sentir que estavam a ser, primeiro, penalizadas na sua rede social, e depois estavam a ser esquecidas para os desafios da organização. Okay? E por isso, hoje, quando olhamos para o teletrabalho, é importante perceber isto. Se faz bem às pessoas ou se não faz. Provavelmente pessoas com uma organização familiar diferente, do, sei lá, um jovem com 20 e poucos anos, sem filhos, provavelmente quer ir para o trabalho e ter uma experiência sociável. Agora, do ponto de vista do trabalho, nós falamos muito de trabalho em equipa, mas nós, por vezes, não temos cultura de trabalho em equipa e precisamos da cultura de trabalho em equipa. O que é uma equipa? Uma equipa é um conjunto de pessoas que partilham objetivos e se ajudam. E para se ajudarem, têm que se conhecer. Imaginem o que é alguém hoje começar a trabalhar a partir de casa. Nunca vai ter esta rede social de à vontade para falar, para partilhar, para poder... Se calhar não é boa ideia. Sim, não ganhas confiança. Nós, por vezes, falamos do teletrabalho, mas estamos a pensar de pessoas que já têm esta rede social, elas vão para casa e a rede social vai com elas. Mas imagina o que é começar a trabalhar agora numa organização, a partir de casa, em que só venho ao escritório uma vez por semana. Ou seja, um episódio. Não permite criar essa relação com outra pessoa. Eu provavelmente serei sempre um externo. Sim. Aliás, sente-se isso, por exemplo, sempre que alguém novo entra na organização, não é? O período de integração, sentimos que há essa diferença, não é? A pessoa ainda não conhece os colegas, ainda está ali um bocadinho retraído. Portanto, o exemplo que tu estás a dar é estar sempre... Isso acelera quando estamos juntos, Estamos juntos, acelera, claro, ou seja, sim, porque de repente vamos todos tomar um café, porque há uma pausa, porque há um momento em que estou a contar, olha, nem sabes o que é que me aconteceu ontem, e vamos-nos todos conhecendo. O paralelismo que eu queria fazer era... Lá está, esse trabalho remoto, eu começar a trabalhar remotamente, eu vou estar sempre neste período inicial de quando chega uma empresa nova que não conheço ninguém, quando eu estou sempre em remoto, eu estou sempre neste registro, que é, eu nunca conheço as pessoas, nunca tenho confiança suficiente e, de facto, isto acaba por não é bom para mim, porque eu não estou a crescer enquanto pessoa, enquanto profissional e não vai ser bom para a organização, porque se calhar aquela pessoa tem um potencial imenso e um talento imenso, que ninguém está sequer a conseguir reconhecer. Quantas vezes nós não descobrimos talentos nas pessoas que estão a trabalhar connosco, de repente, epá, olha, tu tens muito jeito para fazer isto e nem fazíamos a mínima ideia. Surgiu por acaso. Exatamente. Estávamos ali todos juntos e de repente descobrimos que havia ali um interesse, um hobby, uma coisa que a pessoa gostava de fazer. E os dados mostram que em teletrabalho as taxas de retenção são mais baixas. As pessoas perdem esta ligação afetiva.
E por isso mais depressa mudam por 50 euros do que quando fazem parte de uma equipa e gostam das pessoas. Há aqui um valor social que se perde quando a pessoa está longe e afastada. Reinaldo, muito obrigada. Eu vou terminar aqui com mais um desafio, que é, nós temos aqui os nossos andamentos, que no fundo são os princípios pelos quais nós nos regimos, são os nossos mandamentos, e eu ia-te pedir para escolheres qual é aquele com que tu te mais identificas e porquê. E podes tirar mesmo, escolhe e tira mesmo o pino. Eu vou tirar 2. Okay. Um para dizer que seria o mais óbvio, que era a felicidade, que realmente eu acho que é uma dimensão importante da nossa vida. Embora acho que muitas vezes nós associamos a felicidade a sorrisos e aqui os momentos felizes da nossa vida provavelmente não são momentos só de alegria, a maior parte das vezes são momentos de superação, de conquista. Não é? O que nós procuramos na vida muitas vezes, mais do que a alegria, é a realização, a concreção do nosso propósito, a concretização das expectativas, mas optaria pelo castelo da solidez. Eu acho que muitas vezes nós temos uma postura do episódio, uma postura de fazer de vez em quando e uma postura de pouca persistência. Perante a dificuldade dizemos não vale a pena, mas os resultados surgem quando nós insistimos, quando superamos as nossas inseguranças e muitas vezes superamos até a derrota. É a partir daí que nós aprendemos mais. Muito obrigada. O pino podes ficar com ele, é uma oferta nossa, portanto escolheste Perfeito. a solidez, ficas com a solidez como recordação e mais uma vez, muito obrigada por participares nesta conversa e que esperemos ajude a mudar mais vidas neste tema tão importante que é a felicidade. Sempre podes pôr. Obrigado.